Esta é uma aula dedicada a um resumo do que aprendemos durante todo o módulo. Aqui você vai ter a oportunidade de articular os conceitos principais em uma única explicação. É sempre bom lembrar que este curso que estamos fazendo quer, no final das contas, ajudar a transformar as coisas. Para isso, aprender é a melhor forma. Por enquanto, a gente está aprendendo a base, vendo o que precisa para ver cidadania. O objetivo geral do módulo 1 foi compreender as bases necessárias para a construção da cidadania, e será este o foco do resumo. Tô lembrando, não tem participação se não tem cidadania. E também não tem organização social sem cidadania, e nem Estado sem cidadania. Não é à toa que o curso começa por estudar essa base. Se queremos ser um agente da cidadania, fazer algo pelo bem da sociedade, mandar ver na política e pela política, temos que sair daqui sabendo o que é cidadania. Para ajudar a organizar a sua mente, vamos desenhar a trajetória da construção da cidadania para você finalizar este módulo sabendo como ele se constrói e o que ela significa. A cidadania se constrói sobre 3 bases. A base 1 é a da ordem social, a base 2, da democracia e a base 3, ligada à anterior, é a do aperfeiçoamento da democracia, que ocorre pela luta contra os vícios históricos do processo democrático. Mas como se constroem essas bases? A ordem social foi estudada na segunda aula. A democracia foi tema da terceira aula. E o aperfeiçoamento da democracia, da quarta. Então você já sabe que a cidadania precisa de 3 bases para se desenvolver. O que você precisa agora é rever como essa base vai sendo montada. Acompanhe neste resumo como os conceitos aprendidos vão se completando. Em um território, a população precisa estabelecer uma ordem para que os indivíduos não entrem em conflitos sérios. Para isso, a população define que um grupo irá se preocupar especificamente com estruturar a ordem. Instituições criadas pela própria população irão mediar os problemas e conciliar os interesses de todos. Chamamos o conjunto dessas instituições de Estado. O Estado e sua população são soberanos para decidir o que é melhor para si. Como são muitos os interesses individuais, é preciso chegar a uma vontade geral. O acordo consiste em definir direitos e deveres da população diante das questões mais importantes que se colocam diante dela. Mas não adianta negociar e decidir se a vontade geral não alçar a condição de lei. É por isso que os países têm suas constituições. De certo, você já ouviu falar que o povo é soberano. Acabamos de rever a explicação para isso. O que a população decidir, está decidido, inclusive suas leis. E é tratando da lei que vamos continuar nosso resumo. Quando a população e o Estado definem em lei a vontade geral, esse regramento todo torna o Estado um Estado de direito, isto é, um Estado juridicamente organizado. Mas por que o Estado precisa também ser Estado de direito? Simplesmente porque o Estado e a sua população precisam de um conjunto de normas para reger o funcionamento da sociedade. O Estado de Direito se assenta, então, no princípio da legalidade. É a legalidade que protege a população das arbitrariedades individuais, resultando na ordem social. Percebeu que acabamos de revisar 4 importantes conceitos? Estado, Estado de Direito, legalidade e controle social. Está conseguindo perceber como eles fazem parte de um todo? Continue revisando esse todo. A articulação de conceitos vai continuar. Você concorda que as leis não se autodefinem, não é? No Brasil, nosso conjunto normativo recebe interferência indireta ou até direta da população. Por este motivo, formamos um Estado democrático de direito. E vai uma dica: enquanto o Estado de Direito se funda no princípio da legalidade, o Estado democrático de direito se funda no princípio da soberania. Os indivíduos são cidadãos a partir do momento em que fazem parte de um Estado-nação. Estado-nação é um conceito que existe para nos alertar que o Estado não é só o território e sua população. Há algo a mais, não mensurável, que une uma população e um Estado. Este algo a mais é o nacionalismo. Quem pertence a um Estado-nação é chamado de cidadão.
E quando o cidadão também tem poder, é porque há cidadania. Agora, analise como ficou o desenho final da construção das bases da cidadania. Por este desenho aí da cidadania, eu acabei lembrando daquela demonstração sobre o Estado. A composição dele, lembra? Depois vimos que o Estado-nação é uma parte do Estado. Sim, lembro. E que o Brasil é um Estado-nação democrático de direito, porque a gente está numa democracia. No final do livro você encontra um conjunto de conceitos. Vá até lá e verifique. Estado, Estado de Direito, legalidade, Estado democrático de direito e Estado-nação. Até hoje, as pessoas ainda têm dificuldade de dizer o que, afinal, é cidadania. E eu me incluo nessa. Mas, como a gente já estudou a base, agora dá para tentar ter uma definição. Presta atenção no resumo a seguir. Ele, com certeza, vai nos ajudar a definir cidadania. O cidadão brasileiro tem o direito à participação no Estado. E não só tem o direito, mas também o dever de participar, direta ou indiretamente. O que temos na democracia é a distribuição de poder. A cidadania é o exercício do poder político pela participação. É a colaboração com a vontade geral e, acima de tudo, é o respeito à vontade geral e às leis. A cidadania é um componente do Estado e, bem além disso, é a própria essência do Estado democrático de direito. A cidadania conquista direitos para o cidadão e os apoia na legalidade. Ela está continuamente defendendo, preservando ou conquistando direitos. Representam vitórias da cidadania os direitos civis, políticos, sociais e os difusos. Foi a conquista de direitos que nos possibilitou aperfeiçoar nossa democracia, que nos permitiu definir o modelo representativo, legitimar o representante e, aos poucos, criar canais de participação para realizar o controle das ações do Estado. A cidadania é percebida quando o cidadão tem consciência de seus deveres e os respeita. É quando ele tem consciência dos direitos que já conquistou e ainda dos que tem a conquistar. Direitos de qualquer tipo. Afinal, nossa democracia precisa ser aperfeiçoada e ainda há muito pela frente. Antes de continuarmos a revisão do módulo, dê uma parada e analise as ideias que colaboram com a definição de cidadania. Nossa, como o conceito parece ir se desdobrando, não é? Quem sabe, para facilitar, a gente pode fazer uma definição para cada aspecto da cidadania. Por exemplo, cidadania e democracia, cidadania e Estado, cidadania e legalidade, algo assim. Vamos tentar? Faça uma tentativa de definição de cidadania usando as palavras-chave cidadania e democracia, ou cidadania e Estado, ou cidadania e legalidade. Escolha apenas uma possibilidade. Compreendida a noção de cidadania, vamos revisar outros conceitos importantes ligados a ela. No final do livro você encontra um conjunto de conceitos. Vá até lá e verifique: cidadania, poder, legitimidade, democracia e ordem social. E o que acontece quando a cidadania é apática?
Com certeza, o resultado é um Estado cheio de vícios, patrimonialista, clientelista, corrupto. É pouco para você? Será que a gente está esperando estímulo maior que esse para se mexer? Aperfeiçoar a democracia é a necessidade que convoca a todos para a atuação cidadã. O cidadão de hoje precisa acabar com as práticas antigas, entranhadas em nossa cultura. Revise agora o que são o patrimonialismo e o clientelismo. No patrimonialismo, o Estado enxerga o patrimônio público como privado. Os recursos públicos são usados para tratar de interesses próprios do gestor corrupto. No clientelismo, o cidadão se vê submisso ao Estado, um cliente dele disposto a lhe oferecer algo em troca do que está precisando. Recursos públicos são usados para transformar o cidadão em um ser menor, dependente do Estado, disposto a vender seu voto ou a lhe pagar por um projeto de lei. De certo, você lembra que o papel do Estado é ser conciliador de interesses, não? O problema é que quando ele se afasta de seu real papel, enfraquece nossa democracia e compromete as bases da cidadania. É hora de agir então. A gente precisa arranjar um jeito de cortar o mal pela raiz. O desafio é enorme, mas tem como dar conta dele. Há muitas formas de participação que podem facilitar essa empreitada. Não deixe de cursar o 2º e 3º módulos. É o conteúdo que está lá que vai nos ajudar a controlar os vícios do processo democrático. Ah, uma dica importante. O conteúdo que vimos aqui está todo lá no livro. Como lá está mais aprofundado, estude também pelo material impresso. O jeito que o conteúdo foi apresentado lá é bem motivador e didático. Tem muita informação extra, resumos, análises. Aproveite! Antes de finalizar a aula, vá ao livro e realize uma autoavaliação. Examine cada um dos objetivos de aprendizagem que se encontram logo na introdução da aula e verifique se você se sente familiarizado com o que foi definido para ser aprendido. E com a autoavaliação, nós finalizamos este módulo, esperando que você tenha considerado produtivo o tempo de estudo. Se algum objetivo não foi atingido, o livro pode ajudá-lo. Conhecer as bases da cidadania nos preparou para um passo seguinte em nosso curso: vivenciar a democracia participativa. Até o próximo módulo!